Pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal para abordar mais um conteúdo novo na disciplina de História. E o conteúdo hoje é a continuação do último assunto que foi trabalhado, que são as revoltas sociais que ocorreram na República Velha. A República Velha é a primeira fase da República, que teve início em 15 de novembro de 1889, quando Dom Pedro II perdeu o poder e foi instituído o sistema republicano no Brasil. E esse período se estendeu até o ano de 1930. E aí a gente viu que durante essa fase, diversas revoltas sociais marcaram a história política do Brasil. Essas revoltas sociais, como bem eu disse em aulas passadas, ficaram divididas em dois grandes grupos. As revoltas rurais é o primeiro grupo e as revoltas urbanas o segundo grupo. As revoltas rurais foram aquelas que já foram trabalhadas como Canudo, Contestado e o Cangaço. E as revoltas urbanas, que são muitas, mas na aula de hoje nós vamos abordar três revoltas. Vamos abordar a revolta da vacina, a revolta da chibata e o movimento tenentista. E das três revoltas, a primeira que eu vou trabalhar hoje com vocês aqui é a revolta da vacina. A revolta da vacina foi uma revolta que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1904 a 1905. E a cidade do Rio de Janeiro, nesse período, era a capital do Brasil. Ainda não existia a cidade de Brasília, E a cidade do Rio de Janeiro, desde muito tempo, era o centro administrativo do Brasil. E o que foi essa revolta? Essa revolta, ela aconteceu por diversos fatores. E um dos fatores que explicam a revolta da vacina foi a política que o governo federal e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro passaram a aplicar à cidade do Rio de Janeiro. E que política foi essa? Uma política que visava modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Modernizar era simplesmente dar uma nova roupagem na sua infraestrutura e na sua parte urbanística. Ou seja, pavimentar ruas, construir novos prédios públicos, praças, teatros. E qual era o objetivo dessa modernização da capital do Brasil? O objetivo era torná-la bonita, era torná-la atrativa, porque a cidade do Rio de Janeiro era vista como a vitrine do Brasil no exterior. E junto com essa política de modernização, se buscou também uma política sanitária. Essa política sanitária era simplesmente tentar combater as diversas doenças que matavam milhares e milhares de pessoas na capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Essa política sanitária procurava acabar com a peste bubônica, a febre amarela, a cólera, diversas doenças que muitas vezes elas surgiam devido ao estado de calamidade que se encontrava a capital, que é um esgoto a céu aberto. Então, essa política de modernizar a cidade de Janeiro visava, primeiro ponto, deixá-la bonita, atraente, uma vitrine no Brasil, e ao mesmo tempo tentar combater as diversas doenças que aconteciam justamente na própria cidade. Aí vocês podem até ficar olhando, mas professor, qual é o problema nisso? O problema que aconteceu dentro dessa política modernizadora, que foi idealizada pelo presidente da República, Rodrigues Alves, e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, o problema foi que, na hora de implementar a modernização da cidade, se procurou modernizar modernizar o centro do Rio de Janeiro. E o centro do Rio de Janeiro tinha palafitas, tinha casas de taipa, era cortiços, ou seja, havia uma grande concentração de pessoas morando e sem condições sanitárias no centro da cidade. Ao que fez o governo federal, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mandou demolir todos os casebres que ficavam no centro da cidade, para dar lugar a novas praças, novas ruas, novas avenidas, a novos prédios. O problema que aconteceu foi que as casas foram demolidas e as pessoas não foram indenizadas. Está aí um problema que vai acontecer para que ocorra a revolta da vacina.
As pessoas perderam suas casas para deixar o centro da cidade bonito, mais urbanístico, mais saneado. Mas ninguém que teve sua casa demolida recebeu uma outra casa de volta. Não tinha, dentro da política modernizadora, uma política de indenização. Então, eram milhares de pessoas que foram expulsas de suas casas e não tiveram onde morar. Aí, junto com essa política modernizadora, vinha a política sanitária, que era justamente sanear a cidade, combater as doenças que se proliferavam no próprio centro do Rio de Janeiro. Aí, dentro dessa política modernizadora, a população ela não foi conscientizada, não houve uma publicidade. E o governo federal contratou um sanitarista chamado Oswaldo Cruz para aplicar essa política de combate às doenças. E a ideia que veio dentro dessa política modernizadora era uma vacinação obrigatória a toda a população do Rio de Janeiro. Só que a população do Rio de Janeiro não foi informada para que servia essa vacinação. E as pessoas começaram a imaginar que essa vacina, na verdade, tem um efeito contrário. Do lugar de prevenir doenças, a população entendeu que o governo federal queria matar as pessoas. Eliminar a pobreza matando os pobres. Os pobres já tinham perdido suas casas para dar lugar justamente a novas avenidas, a novos prédios. E agora foram submetidos a uma política sanitarista de vacinação obrigatória, em que a população não recebeu esclarecimento para que serviria justamente essa vacina. Aí a gente não pode dizer que o povo não era civilizado, o povo era ignorante, de forma alguma, né? Apenas não houve uma divulgação, informação. E a partir dessa vacinação obrigatória é que surgiu a famosa revolta da vacina. Ela, além do povo não ter esclarecimento para que servia, essa vacina deveria ser aplicada em um local íntimo da pessoa, que era o bumbum, a bunda, né? Em uma sociedade totalmente patriarcal, totalmente conservadora, em que sequer mostrava a ponta do calcanhar. Imagine a coxa, imagine as nádegas. E aí a população do Rio de Janeiro se revoltou. Se revoltou pela falta de indenização de novas habitações, já que o pobre não recebeu uma indenização em virtude de sua casa demolida, e as pessoas carentes, que era a grande maioria da cidade do Rio de Janeiro, inclusive analfabetas, né, porque não tinha acesso à educação pública, não era dever do Estado fornecer isso na época, acabou se revoltando contra os agentes de saúde, que não admitia justamente essa invasão da privacidade, mexer com o próprio corpo e imaginava que também essa vacina poderia ser letal, provocar a própria morte. Como a gente pode ver aqui em uma charge do ano de 1904 a 1905, onde mostra a população revoltada contra os agentes de saúde, né, que eram treinados a invadir as habitações e aplicar a vacina justamente na população. Então, esse episódio que você acabou de visualizar na imagem passou a ser chamado de Revolta da Vacina. Essa Revolta da Vacina recebe o nome da vacina obrigatória que o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro instituiu para que o povo recebesse essa vacinação, mas como o povo não tinha conhecimento para que servia, se revolta contra essa política social. Mas, junto com essa política social, em que a população se revoltou por falta de esclarecimento, veio também essa política modernizadora que não pensou na indenização daquelas pessoas que perderam as suas casas no centro da cidade. Beleza? Da Revolta da Vacina, a gente vai para uma outra chamada Revolta da Chibata. E aí eu quero que vocês visualizem mais uma imagem. Aqui a gente tem uma imagem de marinheiros, né? Porque a Revolta da Chibata foi uma revolta militar. Ocorreu também no Rio de Janeiro, entre os anos de 1909 a 1914, né? Tendo um auge maior no ano de 1910. E essa Revolta da Chibata foi alguns marinheiros, dentre eles a gente destaca o principal líder, chamado João Cândido, o Almirante Negro, é o líder do movimento, onde os marinheiros se revoltaram contra as políticas que existiam dentro da marinha. E que políticas eram essas? Existia uma lei na marinha, antigamente, que era chamado o Código de Postura. E esse Código de Postura, ele era muito humilhante para o marinheiro.
além de não reconhecer a profissão de marinheiro com bons salários, com condições de trabalho, esse código de postura, que era um código disciplinar, né, onde dizia as normas, os direitos e os deveres que os marinheiros deveriam cumprir dentro da marinha, esse código punia severamente o marinheiro. Como assim, professor, punia? Se o marinheiro ele cometesse algum ilícito, algo ilegal, ele poderia receber até 25 chibatadas. E essas 25 chibatadas é chibatada, a chibata da época da escravidão. De 3 correias nas pontas, lâminas em formato de unha de gato, que quando batia nas costas pregava e quando puxava arrancava o couro. Então qualquer ato considerado de indisciplina dentro da marinha, os marinheiros eles eram punidos, eles eram açoitados. E o que é que os marinheiros vão fazer? Vão se juntar, vão formar um grupo sob a liderança do almirante João Cândido, né? E eles vão tomar alguns navios. E esses navios encoroçados, de aço, fortemente armado, esses marinheiros vão até a Baía da Guanabara e vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Imagine, 1910, 5 anos antes, 1905, a cidade tinha passado por uma política modernizadora, né? E aí estava uma ameaça em que a cidade poderia ser totalmente destruída. E o que é que os marinheiros queriam? Queriam um reconhecimento profissional. E queria que o código de postura, esse código disciplinar, que açoitava os marinheiros, se acabasse. Aí eles ameaçaram a cidade do Rio de Janeiro, né? Ameaçaram bombardear a capital do Brasil, caso o código não fosse modificado. O presidente na época era Hermes da Fonseca, e Hermes da Fonseca conseguiu negociar, conseguiu acalmar os ânimos dos marinheiros, negociar o desarmamento desses navios e desses marinheiros, e aí o movimento foi pacificado. E ao momento em que ele foi pacificado, foi resolvido, o almirante negro João Cândido, ele acabou não sendo anistiado, não sendo perdoado. Ele foi preso, foi chicoteado e foi colocado em uma prisão chamada Ilha das Cobras. Mas teve um saldo positivo. Esse movimento aconteceu contra as humilhações que os marinheiros sofriam dentro das Forças Armadas brasileiras. Depois desse desfecho, mesmo com a prisão, mesmo com o sofrimento que João Cândido sofreu por ter sido justamente um líder do movimento, o Código de Postura foi modificado. E os açoites, semelhantes como existia na época do trabalho escravo, se acabou dentro da Marinha e passou a ter um reconhecimento salarial e profissional na vida do marinheiro. Beleza? E agora a gente vai para a terceira revolta, que vai ser o movimento tenentista. Veja que o nome tenentista, né? Então vai ser mais um movimento militar, mais uma revolta militar. Só que essa revolta elas vão ser organizadas por tenentes. Você sabe que o exército brasileiro tem uma hierarquia, né? Está dividido em vários grupos, né? Você tem um major, tem um coronel, tem um marechal, tem um cabo, tem um sargento, né? Tem um soldado e tem os tenentes. E a revolta tenentista, ela foi uma dissidência. Um grupo de tenentes decidiu se revoltar. Mas essa revolta que vai marcar o movimento tenentista não é igual à revolta da chibata. Não vai ser uma revolta para tentar mudar o código de postura do exército. Nada a ver. Ela vai ser mais politizada. Ela vai ser mais universal, mais geral. Porque os tenentes vão se organizar e vão se revoltar para tentar acabar com a corrupção e a imoralidade que corroía a política brasileira. Eles vão lutar por uma reforma educacional. Essa reforma educacional é que toda a população brasileira tenha acesso à educação pública, assim como vocês estão tendo, a grande maioria aí. Vai ser uma bandeira levantada pelos tenentes. Então vai ser um movimento mais politizado, mais intelectualizado. E dentro desse movimento, os tenentes vão tentar acabar com a política coronelística, né? Que eram os coronéis do interior do Brasil, donos de terra,
onde dentro de suas terras tinha muitos trabalhadores que eles controlavam e transformavam esses trabalhadores em voto, aí dava o prestígio eleitoral a esses coronéis. Então os tenentes querem acabar com esse domínio dos coronéis, querem acabar com o domínio da política do café com leite, que era o domínio entre São Paulo e Minas Gerais que faziam os presidentes da República. Os tenentes vão defender o voto secreto e o voto feminino. O voto, na época do início da República, ele era aberto. Então todos sabiam quem você iria falar. Então eles vão defender, além de uma reforma educacional, a educação para todos, vai defender o voto sigiloso, secreto, e vai defender o voto feminino. Porque na Constituição de 1891, o voto só era de homens, com idade igual ou superior a 21 anos e tinha que ser alfabetizado. Então os tenentes vão levantar essas bandeiras, tentar acabar com a imoralidade e a corrupção na política brasileira e defender uma política social para o povo. Nós tivemos duas revoltas tenentistas. Uma no ano de 1922, que foi chamada de Revolta do Forte Copacabana. Essa revolta do Forte Copacabana, a gente pode olhar aqui na imagem, né? Ela pode receber um outro nome. Ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1922, e ela pode receber o nome de 18 dos Fortes. Por que 18 dos Fortes? Porque só participaram desse movimento 18 pessoas. O objetivo desse primeiro movimento, dessa primeira revolta tenentista, era simplesmente impedir a posse do presidente da República, que tinha ganho a eleição na época, que era Arthur Bernardes. Então, essas 18 pessoas marcharam do Forte de Copacabana, por isso Forte, Revolta do Forte Copacabana, né? Praia, onde fica a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E eles marcharam, como vocês viram na imagem, 2 quilômetros até chegar ao Palácio do Catete. Esse Palácio do Catete era onde ficava a moradia do presidente da República e a festa de posse do presidente. Então eles marcharam armados para impedir a posse do presidente. Eles queriam deflagrar um golpe, tomar o poder. Só que eles não conseguiram, porque no momento da posse, toda a festividade estava protegida pelo exército. E o exército impediu que essa revolta acontecesse. E o exército disparou contra os 18 participantes do movimento. Desses 18, 16 morreram e 2 sobreviveram. Siqueira Campos e Eduardo Gomes foram os sobreviventes desse movimento. Então foi chamado os 18 do Forte ou a Revolta do Forte Copacabana. Mas não se esqueça, o objetivo dessa revolta era justamente acabar com a corrupção e a imoralidade que vivia a política brasileira. Coisa que não é de agora, né? A gente vive isso, escândalos e mais escândalos. Mas isso já vem historicamente dentro da história do Brasil. E a outra revolta foi no ano de 1924, também um movimento tenentista. Só que foi diferente. Esse movimento contou com a participação de 2.000 tenentes. E a marcha era maior. Não era apenas marchar 2 quilômetros. O movimento iria sair do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, até a cidade do Rio de Janeiro. Aí, veja que foi no ano de 1924, é chamada Revolta Paulista de 1924, porque ela começa em São Paulo, mas iria culminar, terminar no Rio de Janeiro. Aí, esses 2.000 tenentes iriam fazer uma coluna, um agrupamento, iriam marchar até a cidade do Rio de Janeiro e colocar para fora o presidente da República, que era Arthur Bernardes, que sofreu 2 anos antes um movimento que impedia sua posse e agora está sofrendo 2 anos depois da primeira revolta que ele viveu, um movimento que quer tirá-lo da presidência da República. Só que o movimento não deu certo. Eles não fizeram a marcha. Decidiram acabar com a revolta porque não havia condições de tomar o poder. Aí o que é que acontece? Desses 2.000 tenentes, se formou-se uma coluna, resumidamente aqui para você, uma coluna que nós chamamos de agrupamento. Coluna é agrupamento. Formou-se uma coluna chamada a Coluna Prestes, que foram tenentes que saíram do Rio Grande do Sul para se juntar com os tenentes do estado de São Paulo. E esses tenentes do Rio Grande do Sul tinham a liderança de Luiz Carlos Prestes, por isso vai receber o nome de Coluna Prestes, ou Grupo de Prestes. E os tenentes de São Paulo se juntam com os tenentes do Rio Grande do Sul, formando a famosa Coluna Prestes. E essa Coluna Prestes tinha como objetivo não mais a luta armada, brigar.
mas conscientizar o povo brasileiro do que vivia a política do Brasil, para que o povo, e sim o povo, o povo, fizesse a revolução e não mais os militares. E para o povo fazer essa revolução é preciso estar ciente, consciente sobre o que o Brasil justamente vivia. Essa coluna Prestes, que a gente pode ver justamente aqui uma matéria do jornal, né, que houve uma comemoração dos 90 anos da coluna, a gente pode ver nessa outra foto o famoso Luiz Carlos Prestes, né? Esse Luiz Carlos Prestes ele liderou mais de 2.000 tenentes, percorrendo 11 estados brasileiros, mais de 26.000 quilômetros a pé. Inclusive andou aqui no Rio Grande do Norte, onde hoje tem a cidade de São Miguel. A coluna Prestes passou na cidade de São Miguel. Entrou no Rio Grande do Norte, passou pelo Ceará. Isso no ano de 1926. Coincidência ou não, foi no ano de 1926 que Lampião, que a gente estudou no Cangaço, recebeu o título de capitão virgulino, porque o governo do estado do Ceará contratou o bando Lampião para servir as forças militares do estado do Ceará para perseguir essa coluna liderada por Luiz Carlos Prestes. Mas aí nunca houve o confronto do bando com o grupo de tenentes de Luiz Carlos Prestes. Mas aí a coluna percorreu todo o Brasil, conscientizando a população para que o povo fizesse justamente a revolução. Luiz Carlos Prestes, depois de ter percorrido 26.000 quilômetros, ele vai se exilar. Ele vai sair do Brasil. Aí vai para alguns países da América e depois vai para a Europa. E lá na Europa, ele passa alguns anos lá, estuda o comunismo, né, lá na União Soviética, e depois retorna no ano de 1935 para fazer uma nova revolta social no Brasil, mas que não será capítulo da aula de hoje, que vai ser a famosa Intentona Comunista. Então nós temos aí mais 3 revoltas estudadas por nós: revolta da vacina, revolta da chibata e o movimento tenentista. Bons estudos para vocês.